Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Meu nome é Alexandre Dantas e juntos nós estamos estudando a Palavra de Deus profundamente. Nós estamos no livro de Daniel. Na última palestra que eu dei, no último estudo, nós falamos sobre Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. Nós estudamos ali sobre a verdadeira educação, por que Daniel e seus 3 amigos ficaram firmes, por que os outros, não teve outros ali jovens. Porque, infelizmente, a grande maioria das mães, os pais, não ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor. 100 anos antes de Babilônia ter invadido Israel, já tinha uma profecia que o povo de Deus seria levado em cativeiro. Os filhos seriam levados, como eunucos no palácio de Nabucodonosor. E muitas mães, o que fizeram? Não ficaram negligenciando. Elas ensinaram seus filhos a serem fiéis onde quer que eles forem. Louvado seja o Senhor. Isso traz uma aplicação profunda para nós, queridos. Nós, como pais, sempre ensinar os filhos os caminhos do Senhor. Nós não sabemos onde nossos filhos podem ser chamados para dar razão da sua fé. Então, queridos, devemos estudar a palavra de Deus, devemos sempre estar fazendo culto de manhã e à tarde com nossos filhos, ensinar eles ao dormir, ao acordar, ao caminhar em todos os lugares, ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor para ser firmes como uma rocha na palavra de Deus. Então, queridos, daremos prosseguimento ao nosso estudo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 3 a 4. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, a qual lhe ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Olha que texto maravilhoso. Então, alguns jovens, sabedoria, com conhecimento da linhagem real, foram levados ao palácio do rei para serem, assim, instrutores, conselheiros do rei. E aqui diz que chefe dos eunucos, ou seja, os jovens seriam eunucos. Então Daniel e seus 3 amigos eram eunucos. E essa profecia foi dada muito tempo antes. Abra sua Bíblia lá em Isaías 39, versos 6 a 7. Isaías 39, versos 6 a 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até os dias de hoje serão levados para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até seus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Olha que interessante. Então essa profecia Isaías deu para Ezequias. Quando Ezequias ali mostrou tudo para os babilônicos, da grandeza que ele tinha, da riqueza, dos benefícios temporais que ele tinha no palácio. Que coisa! Então veio Isaías, usado por Deus, falou: olha, Ezequias, parafraseando aqui, você deveria ter honrado o Senhor, você deveria ter glorificado ao Senhor porque você foi curado, você devia ter falado do Deus Todo-Poderoso que cura, que é poderoso, mas não, você mostrou a riqueza. Por isso que tudo que vocês juntaram de tesouros vão ser levados para a Babilônia, inclusive da linhagem real, do que procederem de ti, serão levados como eunucos. E aí Daniel e seus amigos foram levados. Que coisa, queridos. Volta para Daniel agora, capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Diz assim, E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desse pudesse estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha que interessante, então aqui o rei determinou que eles comessem o melhor alimento de Babilônia, o alimento real. E diz aqui, queridos, que eles foram mantidos por 3 anos, iam ser mantidos por 3 anos nessa comida, para que eles pudessem estar assim, mais gordinhos, melhores, Nós depois vamos ver para frente que se eles comessem esses alimentos aqui, eles não vão ficar melhores. Eles foram assim, restritos na alimentação, eles comeram aquilo que Deus proveu da natureza, e o que aconteceu com eles? 10 vezes mais sábios.
Testemunho para a Igreja, volume 4, página 570, tem um texto maravilhoso, que diz assim, ó, Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei de Babilônia. Então, jovem, sem nenhum defeito, ele tinha 18 anos quando foi levado para a Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 7 agora, ó. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abdenego. Verso 8, Daniel propôs o seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha que interessante. Duas coisas aqui, irmãos, para a gente trazer de lição para nós. E Babilônia tentou mudar o nome dos meninos para tentar mudar o caráter dos rapazes, mas não conseguiu. Tentaram também mudar a alimentação para que pudesse mudar o caráter deles. O inimigo sempre por trás, né? Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não comer das iguarias do rei. Será que hoje você está se contaminando com as iguarias do rei? Será que seu nome está sendo mudado? Aí, será que seu caráter está sendo mudado através de apelidos, através de alimentações que não traz o bom sangue? Como é que está a sua vida, meu irmão? Você tem buscado o Senhor através da palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, para saber o que traz um bom sangue e, consequentemente, uma boa mente? Você tem se alimentado conforme o que Deus mostrou ou conforme os seus gostos? Faça essa análise. Reflita nisso, irmãos. Porque a mensagem de saúde para nós, irmãos, que Deus tem nos revelado através de Ellen Goldwhite, não é para que possamos viver mais, não é para que a gente fique mais bonito, mas que a gente tenha um bom sangue, para que a gente tenha uma mente lúcida para distinguir, entender através do Espírito Santo o certo e o errado e ter força para resistir o mal e estar ao lado do bem. Um texto de Review and Herald 2 ou 4 de 1889 diz assim, ó, quando Daniel estava em Babilônia, foi assediado por tentações com as quais nunca sonhamos e que ele compreendeu que precisava subjugar o seu corpo. 1 Coríntios 9, verso 27. Resolveu em seu coração que não beberia o vinho do rei, nem comeria das suas iguarias. Sabia que a fim de sair vencedor, precisava ter clara percepção mental para discernir entre o certo e o errado. Enquanto ele estava fazendo sua parte, Deus atuando também. Ele deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1, verso 17. Essa foi a maneira em que Deus atuou em favor de Daniel. Ele não se propõe a agir de maneira diferente agora. O ser humano precisa cooperar com Deus na execução do plano da salvação. Olha, queridos, então o plano da salvação é cooperação. Algumas pessoas vão dizer assim, não, eu aceitei Jesus e estou salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados passados, né? Você não é salvo dos pecados futuros. Quando a gente aceita Jesus, queridos, nós temos o primeiro passo da salvação, que é o Cordeiro foi morto, eu não tenho como fazer nada, Jesus já morreu por mim, eu só aceitar. O sangue de Jesus tem poder. E agora eu entro no processo da santificação. Cristo fez por mim, agora Cristo faz por mim, vai fazer no meu coração uma limpeza. E uma das coisas que ele faz, uma transformação, é a minha alimentação. Ele muda a minha alimentação. Eu comi alimentos de Babilônia, agora eu não como mais. Agora eu como os alimentos que Deus me mostrou através do Conselho sobre Regime Alimentar de Ellen Goldwhite. Então no texto aqui falou também por que Daniel não comeu aqueles alimentos do rei, porque ele sabia que ia entorpecer a mente dele e ele ia ter fraqueza espiritual, fraqueza de discernimento. Mas ele cooperou com Deus e Deus deu inteligência para ele e para os seus amigos e discernimento entender o bem e o mal. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então faça o propósito do seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com as coisas desse mundo. Outro texto maravilhoso se encontra em Da Alimentação Lugares Celestiais, de 1968, página 261. Diz assim, ó, quando Daniel e seus companheiros foram levados à prova,
colocaram-se completamente ao lado da justiça e da verdade. Não agiram caprichosamente, mas com inteligência. Resolveram que, como os alimentos carne não havia feito parte do seu regime antes, tampouco deveria usá-los no futuro. E como o uso de vinho fora proibido a todos que devessem empenhar no serviço de Deus, resolveu não participar dele. O destino dos filhos de Arão lhe havia sido apresentado e ele sabia que o uso do vinho lhe confundiria os sentidos, que a condescendência com o apetite lhes anuviavam as faculdades do discernimento. E esses detalhes foram colocados no registro da história dos filhos de Israel, como advertência a todos os jovens que evitem costumes, práticas e condescendências que de alguma forma desonrariam a Deus. Daniel e seus companheiros não sabiam quais seriam os resultados de sua decisão. Não sabiam se esta não lhe custaria a vida, mas resolveram lhe manter no reto caminho da estrita temperança, mesmo na corte da licenciosa Babilônia. Olha que texto interessante, irmãos. Então eles se manteram na justiça de Deus, manteram na palavra do Senhor. Eles sabiam que os filhos de Arão tinham se contaminado, tinham tomado vinho entorpeceramente e trouxeram fogo estranho no fogo santo e morreram imediatamente. Ou seja, eles sabiam que o vinho anuviava o discernimento deles. A bebida alcoólica é avassaladora, destrói, a pessoa não tem discernimento das coisas. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que quando elas não bebem, elas não fariam. Então eles sabiam que ia confundir o raciocínio deles e não usaram o vinho, nem bebidas que anuviavam as suas faculdades de discernimento. Que coisa interessante, irmãos. Ó, todos os jovens, ela fala aqui, a serva do Senhor, inspirado por Deus. Todos os jovens, para que evitem costumes, práticas e condescendências que de alguma forma desonrariam a Deus. Então todos os jovens devem tomar decisão para não desonrar a Deus através da alimentação, através do que vê, do que toca, do que ouve. Devem honrar a Deus. Jovens, vocês querem ser como Daniel? Vocês querem ter discernimento para que possa ser uns 144 mil, receber a chuva serôdia e dar o alto clamor? Então vocês precisam ser estritos, trabalhar em concordância com Deus, ser cooperadores do Senhor em tudo. Evitar de ver, ouvir, falar e tocar, comer aquilo que não traz um bom discernimento, que vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Daniel capítulo 1, verso 9 a 10. Vamos ver? Diz assim na minha Bíblia. Ó. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele vossos rostos mais tristes do que os dos outros, jovens da sua idade? Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha que interessante. Então Daniel achou graça perante o chefe dos eunucos. Irmãos, por que eles acharam graça perante um homem que não era nem da religião deles? Porque eles deram um bom testemunho, eles foram corteses. Então, eles acharam graça. E se os meninos ficassem assim mais fraquinho, mais magrinho, pálido, o chefe dos eunucos poderia morrer. Ele arriscou sua vida, irmãos. Deus estava trabalhando no coração desse chefe dos eunucos para que achasse graça, para que ele aceitasse a proposta dos meninos. Gente, quando você está em outro local assim que às vezes você está no emprego ou está num colégio, né? Que às vezes você é confrontado com aquilo que você conhece que é errado. E às vezes a escola, o trabalho propõe para todos fazer uma coisa que você sabe que é errado. E você fica com medo. Queridos, fiquem firmes na verdade. O Senhor pode trabalhar no coração do ímpio para que possa proporcionar para você uma vida tranquila onde quer que você esteja. Claro, aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguição. Queridos, eu trabalhei numa empresa, numa loja, né? Que o chefe até falou, que eu pedi para ele o sábado, né? E ele até falou, você é o primeiro aqui que guarda o sábado. Era uma loja. As pessoas queriam sábado disponível para pudesse ir para as festas, para balada no final de semana, né? E eu consegui, pela graça do Senhor. O Senhor tocou no coração. O dono da minha empresa, ele não gostava de religião cristã. Ele era contra. Ele era de religião de matriz africana.
Ele era contra, ele sempre falava para mim assim, papel aceita tudo. Ele não cria na palavra de Deus. Mas eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso do sábado, senão não vou trabalhar. E aí conversei com ele e ele aceitou. Ele me contratou, eu fui o único ali a não trabalhar no sábado, numa loja no centro de São Paulo. Então Deus pode fazer maravilhas na sua vida, querido. Deus pode fazer maravilhas em seu entorno, se você for fiel. Mas se agora você passa do pôr do sol um pouco, eu lembro que até o dono da loja que eu trabalhava, ele falava assim, olha, já é sexta-feira, cuidado com o seu pôr do sol, viu? Você sai bem antes. Você sai antes. Quando perde o seu pôr do sol, você pode ir embora. Gente, eu achei graça perante esse dono da loja. Você pode achar graça também. Se você dá um bom testemunho, ser cortês, uma pessoa fiel no trabalho, você pode achar graça sim perante as pessoas do mundo. Pode acontecer que ser perseguido, pode acontecer João Batista cortar a cabeça de João Batista, mas pode acontecer como Daniel e seus amigos, achar graça perante os homens do mundo. Abre sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso 3 a 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então ata no seu pescoço a benignidade, seja fiel ao Senhor em tudo, escreve na tábua do teu coração a lei do Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que escreveria os 10 mandamentos no meu coração. O Senhor prometeu que eu teria poder para vencer qualquer tentação. Então, ata no seu pescoço, ande com fidelidade perante o Senhor. O que vai acontecer? O Senhor não vai te desamparar. E o texto, no verso 4 de Provérbios capítulo 3, diz assim, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Isso se cumpriu na vida de Daniel e seus amigos. Que eles sejam fiéis a toda prova. Sejam fiéis a qualquer custa. Fiéis a Deus. Homens que não se compram, não se vendam. Homens que sejam fiéis a Deus, como a bússola é ao polo. Provérbio 16, verso 7. Diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Então, queridos, sendo fiéis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. E aconteceu na vida de Daniel. Sejam corteses. Queridos, Deus pode entrar com você na fornalha ardente. No capítulo 3 nós vamos estudar sobre isso. Deus pode estar com você ali na cova dos leões. Deus pode estar com você. Seja fiel, não importa. Responda como os 3 amigos responderam para Nabucodonosor. Olha, se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas de uma coisa, fique sabendo. Eu não vou desobedecer o meu Deus. Eu não vou adorar a estátua de ouro que tu levantaste. Não vou desobedecer o meu Deus. Nós precisamos de jovens assim, queridos. Busque ao Senhor. Sejam fiéis a Deus, a toda prova. Olha o texto da serva do Senhor aqui. Ela escreveu em Young Instruction, que é instrutor da juventude, 12/11 de 1907. Este funcionário viu em Daniel bons traços de caráter. Viu que ele estava se esforçando para ser amável e útil, que suas palavras eram respeitosas, corteses e que suas maneiras possuíam a graça da modéstia e da mansidão. Foi o bom comportamento do jovem que obteve o favor e o amor do príncipe. Então, bom comportamento, queridos. Não adianta você também querer algum bônus na sua escola, algum bônus aí onde você quer que você esteja no trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha à sua vista do chefe, que você não faz o que pedem, se você é descortês, se você é uma pessoa assim fria, se você é uma pessoa que dá um mau testemunho da palavra de Deus, do Deus que você serve, então não adianta, queridos. Então precisamos dar um bom testemunho para as pessoas, ser cortês, amáveis. Então Daniel ganhou o coração do chefe dos eunucos, pela benignidade, pelo amor, tendo o fruto do Espírito. Então busca o Senhor, queridos, busca o Senhor. Muitas pessoas se converterão, nós vamos ver até aqui no decorrer desse estudo, que Nabucodonosor se converteu através do bom testemunho dos jovens que estavam ali sendo fiéis em Babilônia.
Vamos ler agora Daniel capítulo 1, verso 11 e o 13, que diz assim, 11 até o 13. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água para beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, conforme vires, procederás para com teus servos. Olha, queridos, que Daniel, que ousadia, né? Então ele falou, os meninos que comem já as iguarias do rei, observa eles e observa nós. Vamos fazer um teste. Me dê legumes, me dê alimentos saudáveis e água para beber, não vou beber vinho. Depois você dá uma olhada. Quem está melhor? Quem está com a melhor aparência? Daniel honrou o Senhor. O verso 14 até o 16 diz assim, e ele consentiu isto, e eu experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deveriam, e lhe dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu entendimento de todas as visões. Verso 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Olha que coisa interessante. Então eles fizeram o teste e deu certo. Eles ficaram mais gordos, mais com semblante mais saudável. Muitas pessoas dizem assim, mas vocês começam comida vegetariana, vocês vão ficar fraquinho, raquítico. Se ficar, é porque a pessoa não está com a dieta balanceada. Eu lembro de um amigo nosso, que ele comia só tomate e alface. Ficou doente. Misericórdia, queridos. Tem que ter uma alimentação balanceada. E é interessante que no verso 12 diz assim, que legumes, e algumas pessoas falam, eles comeram só legumes. A palavra aqui no original é zeruim. Zeruim está no Gênesis capítulo 1, verso 29. Vamos abrir esse texto aí, vamos ler. É o mesmo princípio aqui, ó. O que era legumes? O zeruim. Gênesis 1, verso 29. Como que era a comida? Diz assim, ó. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que dá fruto, que dê semente, será para mantimento. Então, queridos, olha o que eles comiam. Toda árvore que dê semente. Olha, castanha eles comeram. Eles comeram frutas. É por isso que eles ficaram mais fortes, mais, assim, um aspecto mais saudável. Porque eles comeram alimentos saudáveis. Então, queridos, vocês querem ter uma aparência, assim, melhor, um melhor discernimento? Como que está escrito no Conselho sobre Regime Alimentar. Ali Deus revela para nós adventistas do sétimo dia, como ter saúde. Temos o livro do Ciência Bom Viver, Temperância, Medicina e Salvação. Muitos livros de saúde maravilhosos que nos ensinam a ter uma dieta balanceada. Eu e você devemos propor no nosso coração não se contaminar com as iguarias do reino desse mundo, de Babilônia. Queridos, nós estamos no meio de uma Babilônia. Esse mundo está uma confusão. Precisamos, em nome de Jesus, comer o alimento mais saudável possível. Por isso que Deus fala para nós ir para o campo, plantar nosso alimento, para que possamos ter alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis possível. Eu sei que é muito difícil, você que mora na cidade, mas se esforce para comer o mais saudável possível. Se você ainda não tem como sair da cidade, se você for fiel naquilo que você tem, certamente Deus irá te abençoar. Seja fiel. Come o mais saudável possível e Deus vai te abençoar. Olha o que a serva do Senhor fala. É um texto no Cristo Triunfante, página 173. Diz assim, ó. Ao dar esse passo, Daniel não agiu temerariamente. Ele sabia que quando fosse chamado para comparecer perante o rei, a vantagem do viver saudável seria evidente. O efeito que seguiria a causa. Daniel disse ao cozinheiro-chefe, que ele fora encarregado de cuidar dele e de seus companheiros, experimenta-te, peço-te aos teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água para beber. Daniel 1, verso 12. Daniel sabia que 10 dias seria tempo suficiente
para provar os benefícios da abstinência. Tendo feito isso, Daniel e seus companheiros fizeram ainda mais. Não escolheram como amigos aqueles que eram agentes do príncipe das trevas. Olha que texto interessante, queridos. Então o efeito seguia a causa. Eles fizeram esse teste. 10 dias foi suficiente para que o chefe dos eunucos vissem uma mudança radical. Que maravilha! Daniel e seus amigos cooperou com Deus. Você tem cooperado com Deus ou você é aquele cristão que fala assim, não, aceitei Jesus e deixa a vida me levar, a vida leva eu? Irmão, tá fora, esse é o falso evangelho. Quando você aceita Jesus, seu pecado é perdoado. Você entra no processo da santificação. Deus agora vai te moldar aqui na terra, teu caráter conforme a Cristo Jesus, para que você possa entrar na Canaã celestial. Ninguém vai ganhar um plim na cabeça não, e transformar o caráter não, e os gostos, viu? Não vai acontecer. O toque final será somente que nós somos corpos mortais para a imortalidade. Não muda nossos gostos, nossos hábitos, nosso caráter não. Devemos ter mudança aqui. Você aceitou Jesus como Salvador? É preciso você aceitar Ele como Senhor na sua vida. E agora Ele vai te guiar. Como você deve se vestir, o que você vai assistir, o que você deve ouvir, qual a companhia que você vai andar com as pessoas, o que você deve comer. Aqui o texto falou bem claro. Eles não se uniram à multidão para praticar o mal. Olha, eles não escolheram amigos, aqueles que eram agentes do príncipe das trevas. Tem muitos jovens aí se unindo com jovens, com outros colegas que são agentes do inimigo. Misericórdia, queridos. Aquelas pessoas que querem o seu bem, que são agentes de Deus, eles vão te levar a um crescimento espiritual. Se aquelas pessoas são ímpias, mas eu tenho que me associar para que eu possa ganhar eles para Jesus. Não. Você deve pregar, você deve dar o testemunho, não praticar o que eles praticam. Não estar na roda dos escarnecedores. Você deve dar um bom testemunho, queridos, no seu vestuário, na sua conversação, no seu proceder, no dia a dia. Só assim você será um grande evangelista do Senhor. Se você tem amizade com os ímpios, você vai ser levado com a onda, com a multidão. Misericórdia. Esses jovens fizeram um pacto com o Senhor, não se contaminar em nada dentro de Babilônia. Daniel 1, verso 19, diz assim, e o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Olha, queridos, a vitória veio. Eles ficaram firmes no que era reto. Eles propôs o coração não se contaminar com nada desse mundo. Você propôs o seu coração já? Se você não propôs o seu coração, faça um voto com o Senhor. Senhor, não vou jogar mais videogame. Não vou assistir essas porcarias de internet e Netflix. Não vou assistir aquelas séries que eu gosto. Vou deixar. Não vou mais me associar com os ímpios. Eu me associarei somente para pregar o evangelho, mas não vou sentar nas rodas dos escarnecedores. Eu vou me vestir como cristão. Eu não vou me esconder mais. Propôs no seu coração não se contaminar. Faça um pacto com o Senhor. Ora o Senhor, ainda dá tempo, queridos. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele vai fazer. No final, a vitória foi da religião de Deus. Deus permitiu que contratempos acontecessem, parecendo que os deuses pagãos eram superiores, mas a verdade foi triunfante. A verdade foi triunfante, queridos. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém com seu estandarte, mostrando seus deuses, que era mais poderoso do que o Deus de Israel. Mas os meninos honraram seu Deus. Foi mostrado para os chefes dos eunucos e aqueles que estavam em volta, que o Deus Todo-Poderoso, que tinha dado uma alimentação simples lá no Éden, eles comeram zeruim, frutas, legumes e castanhas. Eles ficaram mais robustos, mais inteligentes. Deus deu a vitória. 2 Coríntios 13, verso 8. Na minha Bíblia diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, queridos, não tente achar artimanhas para vencer os inimigos ou afastar aquilo que é ruim de você. Vença pela verdade. Viva a verdade. Não há quem resista à verdade.
Viva a verdade, prega a verdade, seja uma pessoa da verdade. E com certeza Deus vai te honrar. Deus vai pregar através do teu testemunho. E se possível você fale. Pregue com seu testemunho. Daniel capítulo 1. Vamos lá, voltar de novo. Daniel capítulo 1. Agora o verso 20 a 21. Na minha Bíblia diz assim: e em toda matéria, sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, sábios, do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Sírio. Gente, em toda a matéria que perguntou para os meninos, eles responderam. Sabe por que eles responderam? Não é que eles estudaram em universidade fora, em grandes universidades, porque eles colocaram no coração não se contaminar com esse mundo. E o Espírito Santo deu sabedoria para eles. E Jesus falou para nós: não cuideis do que vocês vão falar. Não fique decorando. O Espírito Santo falar através de vocês. Quando vocês estiverem perante homens poderosos, perante reinos, o Senhor vai falar através de vocês. É claro, devemos estudar a palavra de Deus, viu, queridos? Porque Deus não vai lembrar coisas que a gente nunca leu. Por isso que nós devemos debruçar na palavra de Deus. Bíblia e o espírito de profecia, queridos. Devemos buscar o Senhor. E é interessante que o texto fala que eles eram 10 vezes mais sábios do que os magos astrólogos que havia em todo o reino. Queridos, aqueles homens que tinham estudado tudo aí, as coisas do mundo, tinham feito faculdade, doutorado, eram PhDs, eram doutores em divindades. E eles eram rapazes que não estudaram nas universidades do mundo, não estudaram nas universidades que tinham a associação com o MEC, com o Estado, não. Eles estudaram a palavra de Deus com as suas mães. E o Espírito Santo usou eles poderosamente, porque eles estavam cheios do poder de Deus. O eu deles estavam no pó da terra, embaixo da sola do sapato. E Deus pôde usar eles poderosamente e deu sabedoria para eles em tudo. Então, queridos, Deus pode nos dar sabedoria. Nós não precisamos ir para as universidades do mundo. Nós não precisamos ter doutorados, PhDs. Não precisamos ter títulos para mostrar para os homens. Deus pode nos dar sabedoria e conhecimento em todas as coisas, através da fidelidade com o Senhor, através de seguir a palavra do Senhor estritamente. O segredo da vitória de Daniel. Primeiro, eles ficaram firmes, resolução de permanecer fiéis a Deus. Segundo, dependência do poder de Deus através da oração, queridos. Terceiro, temperança. Então, primeiro, eles ficaram firmes, resolutos, firmes no Senhor, permanecer incontaminados. Segundo, eles ficaram dependentes de Deus, oraram. Eles estavam assim firmes na palavra do Senhor. Essa é a vitória. E terceiro, temperança em tudo. A verdadeira temperança consiste em rejeitar tudo aquilo que é mal e comer, usar moderadamente aquilo que faz bem. Isso é a verdadeira temperança, queridos. Então, a dependência de Deus, colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu faço. Eu me coloco nas suas mãos. Me guia. Coloca a palavra na minha boca. Me ajuda, Deus, a ter discernimento, a entender a mão direita da esquerda. Queridos, precisamos pedir discernimento para o Senhor, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, e ser firme e resoluto e ser uma pessoa temperante. Deus certamente vai te usar quando a imagem da besta será erguida nesses últimos dias. Você ficar firme, os 144 mil que não se compram, não se vendam, os 144 mil que vão estar incontaminados desse mundo. Louvado seja Deus. Olha só que a serva do Senhor fala, ó. Deus honra sempre a retidão. Deus honra, queridos, sempre a retidão. Os jovens mais promissores de todas as terras, sujeitadas pelo grande conquistador, foram reunidos em Babilônia. Todavia, entre eles se destacavam-se os cativos hebreus. O porte ereto, o passo firme e gracioso e a aparência distinta, os sentidos não embotados, o hálito incontaminado, eram todos sinais da nobreza com que a natureza honra
os que são obedientes às suas leis. Mensagem aos jovens, página 241. Queridos, que coisa maravilhosa! Jovens do mundo inteiro foram levados para a Babilônia, mas se destacaram somente Daniel e seus 3 amigos. Por que se destacaram? Porque eles estavam servindo Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. O porte ereto, os passos firmes e graciosos, a aparência distinta, os sentidos não embotados. Eles discerniam as coisas, porque eles comeram os alimentos que Deus já tinha revelado para eles. A boa aparência, o hálito incontaminado. Por que o hálito dele era incontaminado, queridos? Porque eles eram temperantes. É claro que às vezes a pessoa tem um problema de estômago, aí tem um mau hálito, coisas que a pessoa fez lá no mundão, e aí vem todo capengando, mas Deus pode ajudar. Deus pode transformar você. Se você é temperante, ter bom hálito. O que causa mau hálito, queridos? Refeição à noite e dormindo logo em seguida. O que causa mau hálito? Tomar líquido com refeição. O que causa mau hálito? Açúcar. Eita, açúcar fermenta, queridos. Misericórdia. Muitas pessoas não usam bebida alcoólica. Ah, não. Eu não me contamino com os vinhos de Babilônia. Mas come leite com açúcar, irmãos. É terrível. Isso fermenta e o nosso estômago vira aquele alimento em álcool. E aí sobe para a mente e você fica bêbado sem ter tomado um gole de cachaça. Misericórdia, queridos. Então, muitas pessoas estão bêbadas, muitas pessoas não têm discernimento, até do nosso meio. Por quê? São intemperantes. Toma líquido com refeição, refrigerante, come açúcar em abundância. Misericórdia, queridos. E aí tem mau hálito, não tem discernimento, tem dor de cabeça, a pessoa só fica nervosa. Por quê? São intemperantes. Busque o Senhor, queridos. Senhor, nesse momento, eu quero me entregar minha vida ao Senhor. Nesse momento, eu quero ser como Daniel. Não importa a sua idade, não importa quão longe você foi. Deus pode te resgatar se você dizer: Senhor, eu quero ter uma mudança na minha vida. E o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida e no seu entorno. E você ser transformado em Daniel, em uma Daniela, para a honra e glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe, queridos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou dessa mensagem, compartilha. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, nosso canal, para que possamos pregar a verdade assim como ela é. Não com medo das consequências, pregar a verdade. Ore por mim, queridos, eu preciso das suas orações, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, uma boa semana, um bom ano, na paz do Senhor Jesus.